Pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus tenha abençoado a vida de vocês grandemente, aonde você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero aqui compartilhar algo da parte de Deus e experiências que eu tenho vivido pela graça de Deus na minha trajetória. Tem muitas pessoas, servos de Cristo, pessoas que tiveram a experiência do novo nascimento e temem a Deus, homens e mulheres, e que muitos já têm um bom tempo que caminham em Cristo Jesus, mas que as suas vidas não mudaram como deveria. Não houve progresso espiritualmente falando como deveria, na vida espiritual, consequentemente na vida ministerial, ou seja, um chamado que possivelmente Deus tenha sobre o servo e a serva de Deus. E o motivo pelo qual essas coisas não têm acontecido é porque a maior parte dessas pessoas, elas não têm o hábito contínuo da consagração pelo jejum. A ferramenta por nome jejum, que é uma ferramenta espiritual e que é essencial para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo Jesus. Infelizmente tem sido deixado de lado cada dia que passa. Tem pessoas que nem conhecem o que é o jejum. Qual o propósito, o objetivo dessa ferramenta tão especial? Já não se fala tanto do jejum, porque na verdade o jejum é uma renúncia. E para nós, seres humanos, quando se trata de renunciar a nossas vontades, nossos belos prazeres, nossos desejos mundanos que gritam dentro de nós, nós temos dificuldades para deixar para trás aquilo que está nos atrapalhando. De uma forma simples e objetiva para explicar o jejum, imagina você que neste momento está na sua casa. Certamente, da sala da sua casa tem uma porta que dá acesso a algum quarto da sua casa. Observe, a porta que dá acesso da sala da sua casa para um quarto da sua casa, ela fechada, ela representa a nossa natureza, que ainda está em nós, mesmo estando em Cristo Jesus. Mas quando nós jejuamos, essa porta, ela se abre, dando acesso a um lugar de mais intimidade, que é o quarto. Então o jejum ele funciona como um acesso para a nossa vida espiritual. Quando nós jejuamos, nós estamos dando acesso a uma pessoa específica, o Espírito de Deus, para um lugar de mais intimidade, que é o quarto. Por isso Jesus usou alegoricamente, simbolicamente, uma metáfora para a gente orar no quarto. Ele não está falando de uma geografia, uma vez que ele usa a imagem dele como noivo e do seu povo como noiva e futuro casamento. Logo, quando ele fala do quarto, ele está falando de uma dimensão natural para que nós possamos entender sobre uma relação de mais intimidade, pois o quarto é o lugar de intimidade mais profunda de um casal. É isso que ele está falando para nós. Então o jejum nos leva para lugares mais profundos, de mais intimidade, porque o jejum dá acesso. Se você não tem a prática de consagrar a sua vida,
Porque a nossa vida, ela é santificada pela palavra. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. E ainda Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. A nossa vida é santificada também pela oração. É por esse motivo que Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, sobre a parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Paulo segue na mesma linha, pelo mesmo Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E nós somos também santificados pela consagração, ou seja, o jejum. É o único meio de nós fazer morrer a nossa natureza velha, diariamente. Não que você tenha que jejuar todos os dias, mas ter a prática contínua da consagração pelo jejum. Todas as semanas escolher dias específicos, com sabedoria, para não trazer enfermidade e doença para o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas sem essa ferramenta não há progresso. É o que está na Bíblia. Quando jejuardes, Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. O jejum tem recompensa. Está escrito. Então fica aí essa mensagem para a nossa meditação. Amém? Deus abençoe meus irmãos e irmãs e a todos aqueles que assistiram esse vídeo. Fiquem na paz.